Sabe, quando a gente olha para o mundo antigo, parece um grande tabuleiro de xadrez, né? Reinos apareciam, desapareciam, mas tinha um lugar que todo mundo queria, a Mesopotâmia. Quem conseguia controlar aquela terra entre rios não estava controlando só um pedaço de mapa, estava controlando o centro do mundo daquela época. Então, fica a pergunta: quem é que mandou no berço da civilização depois que as coisas começaram a se complicar? A história da Mesopotâmia pode parecer uma confusão de impérios, uma briga sem fim pelo poder. Mas hoje a gente vai puxar o fio dessa meada e entender quem passou o bastão para quem. Sumérios, babilônios, assírios, persas. Ufa, os nomes vão mudando, mas a disputa pelo poder é sempre a mesma. Só que por trás desse caos todo tem uma lógica, tem um padrão de subida e queda. E é essa trilha que a gente vai seguir, começando de um ponto onde um baita vácuo de poder se abriu. E a nossa história começa, ironicamente, com um final: o da grande civilização suméria. Quando eles caíram, deixaram um buraco enorme no coração da Mesopotâmia. Isso foi basicamente um convite, com as portas abertas, para que novos povos, como os amorreus, chegassem para reivindicar o prêmio. E foi dito e feito. Os amorreus chegaram, se instalaram ali nas margens do rio Eufrates e fundaram uma cidade que, olha, o nome dela ia ecoar para sempre. Ela se tornaria o primeiro grande império a unificar toda aquela região, a Babilônia. Tá, mas como é que a Babilônia virou a dona da bola? Não foi só na base da espada, não. Eles tinham uma carta na manga, uma arma secreta, algo muito mais forte e que duraria muito mais. A ideia de lei, de ordem. E o grande arquiteto por trás disso tudo foi um cara chamado Hammurabi. Ele foi muito mais que um conquistador, ele foi um verdadeiro construtor de nação. Ele sacou que para manter um império de pé era preciso mais do que só força bruta. Era preciso ter regras claras. A obra-prima dele foi um código com 282 leis. Mas o pulo do gato não estava só nas leis em si. O genial foi o que ele fez com elas. Ele mandou gravar tudo em colunas gigantes de pedra e espalhou pelo reino inteiro. Assim, todo mundo, do mais rico ao mais pobre, sabia quais eram as regras do jogo. Pela primeira vez na história, a lei estava acima do próprio rei. Essa famosa lei do olho por olho, dente por dente, resume bem essa nova ordem. Hoje em dia soa brutal, né? Mas para a época era algo revolucionário. Significava que a justiça era previsível e, em tese, igual para todos. Era o cimento que ia manter o Império unido. Só que a estabilidade nunca dura muito tempo na Mesopotâmia. Depois de séculos de idas e vindas, uma nova potência surgiu lá do norte, a Assíria. E olha, a filosofia dele sobre como governar era a coisa mais aterrorizante que o mundo já tinha visto. A diferença era gritante. Se a Babilônia construiu seu poder sobre a rocha da lei, o Império Neo-Assírio, que apareceu lá por volta de 900 a.C., construiu o seu sobre uma montanha de crânios. O governo deles era na base do medo. A principal ferramenta era a crueldade. Ponto. E eles não tinham a menor vergonha disso. Pelo contrário, faziam questão de deixar tudo registrado, em relevos, em textos. A brutalidade não era um acidente de percurso, não. Era a estratégia principal deles para manter aquele império gigantesco sob controle. E essa tática de terror funcionou. Pelo menos por um tempo. No auge, o Império Assírio ia do Egito até as montanhas da Pérsia. Era um gigante que se mantinha em pé puramente pelo medo. Por 300 anos, eles foram os donos do mundo conhecido. Mas impérios construídos na base do medo têm um problema sério. Eles criam inimigos em tudo que é canto. E todos esses inimigos ficavam só esperando a hora certa para se vingar. E essa chance apareceu quando a Babilônia, agora liderada por Nabopolassar, fez uma aliança com os Medos, inimigos de longa data que se uniram contra um inimigo em comum. Em 612 a.C., essa coalizão marchou sobre a capital assíria, Nínive, que era tida como indestrutível, e a colocaram em chama. Com os assírios fora de cena, a Babilônia ressurgiu das cinzas para um segundo ato, breve, mas absolutamente glorioso. Sob o comando do lendário Nabucodonosor II, a cidade virou uma das maravilhas do mundo antigo, com construções fantásticas, como o famoso portão de Istar, todo azul e brilhante. Mas esse segundo reinado da Babilônia, no fim, foi um piscar de olhos. Enquanto eles estavam lá reconstruindo sua glória, uma nova força surgia no leste. Uma força que ia mudar o significado da palavra império para sempre. O nome por trás dessa nova ordem mundial era Ciro, conhecido como o Grande,
Ele conseguiu unir as tribos persas e começou uma onda de conquistas numa velocidade e numa escala que, na época, era algo inimaginável. O avanço dos persas foi simplesmente avassalador. Em questão de décadas, eles dominaram os medos, tomaram a poderosa Babilônia de um jeito surpreendentemente rápido e, logo depois, o sucessor de Ciro ainda anexou o milenar reino do Egito ao império. O resultado disso tudo é chocante. O Império Persa não só ganhou o jogo pelo controle da Mesopotâmia, ele basicamente criou um tabuleiro completamente novo. Se estendendo da Índia até a Europa, era um super-império numa escala que fazia os assírios e os babilônios parecerem reinos de bairro. Os persas dominaram por 200 anos, um império colossal que parecia que ia durar para sempre. Mas a história, a gente sabe, nunca para. Lá no horizonte, um novo conquistador já estava surgindo no oeste, pronto para desafiar tudo e todos. Alexandre, o Grande. Mas isso já é outra história. Se curtiu acompanhar essa jornada com a gente, ajude o nosso trabalho a continuar. Siga o nosso canal, deixe aquela curtida e compartilhe. A participação de todos faz uma diferença enorme. Até a próxima!